Som. Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos os que estão aqui presentes e aqueles que já estão sintonizando pela internet. Graças a Deus por mais este dia que Deus nos concede para estarmos na sua presença, para juntos louvarmos, engrandecermos o nosso Deus, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. O Salmo 103 diz o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Amém. Deus é bom em todo o tempo. Amém. Nós vamos, os que puderem, ficar em pé e vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo, nós te agradecemos por mais este momento que o Senhor nos concede de estarmos aqui para juntos louvarmos o teu nome. Amém. Para juntos, Senhor Deus, nos alegrarmos aqui pelas bênçãos que tu tem nos dado. Amém. Mais uma semana tu nos deste e agora nós estamos aqui, ó Pai, para te agradecer por todos os benefícios que o Senhor nos deu. Amém. Pela vida, pela saúde, pela salvação, pela proteção. Ó Pai, são tantas as bênçãos que não podemos contá-las. Pai Santo, recebe as gratidões dos nossos corações e sejas conosco neste culto. Que seja um culto que os nossos corações estejam voltados para Ti, para estarmos aqui, ó Pai, firmados em Ti, buscando a Tua face. E, ó Pai, prontos para ouvir de Ti a Tua palavra que vamos ouvir nesta noite. Ó Pai, que o Teu servo seja, ó Pai, cheio do Teu poder, para que a Tua palavra faça grandes efeitos em nossas vidas. Nós precisamos e dependemos do Senhor em todas as situações. Seja conosco e também prepara-nos para esta semana que está se iniciando. E é em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Ainda de pé, irmãos, vamos louvar a Deus com dois hinos, o 67 e o 66, Cristo exaltado e Rei dos céus.
Ainda em pé, irmãos, vamos fazer a leitura bíblica desta noite, que está no Salmos de número 11. Este salmo tem 7 versículos, e no 7º versículo nós vamos ler todos juntos. Então diz assim, Salmo 11: No Senhor me refugio, como dizeis, pois a minha alma foge como pássaro para o seu monte. Porque os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha morta para as últimas, dispararem com os restos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, dos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os destinos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Para chover sobre os perversos, pragas de fogo e de enxofre, e vem o abrasador, será a parte do seu. Por todos, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a paz. Amém. Vamos pedir o irmão Luiz aqui da frente, vem aqui fazer uma palavra de oração. Vamos lá. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez, Pai amado, nós nos encontramos aqui para o Teu louvor, para a Tua glória, Pai, e para dizer que nós dependemos totalmente do Teu poder. Amém. Que seria nós se não tivesse o Senhor ao nosso lado? Que seria nós sem a Tua presença em nossos corações, Pai? Pai de amor, eu quero te pedir por cada pessoa que aqui está, Pai, que tenha um coração puro para te glorificar, que tenha desejo de estar sempre na Tua presença, Pai. Amém. Também te pedimos, Pai de amor, por aqueles que não puderam chegar até o momento, Pai. Nós não sabemos os motivos, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe, Pai. Abençoa eles também, Pai, que eles possam ter esse desejo de estar sempre reunidos na Tua força, na Tua glória, no Teu poder, Pai. Amém. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Nos abençoa o pregador que vai trazer a mensagem, Pai, seja o meu, Pai, que o Teu Santo Espírito possa estar através dele falando a palavra. Amém. É em nome de Jesus que tu peço e te agradeço. Amém. 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 Ainda, irmãos, de pé, vamos cantar o hino de número 126, Louvai. E neste momento, os irmãos que vieram preparados para os seus dízimos e ofertas, tenham oportunidade, nesta noite, de entregar as suas ofertas e dízimos. 126.
ainda louvar a Deus com um cântico, tocou. Passar a palavra à irmã Sônia, que vai apresentar os nossos visitantes. Graça e paz, irmãos. É com muita alegria nesta noite que vamos conhecer os nossos visitantes. Eu não sei se eu vou ler corretamente o nome, né? Mas se eu me equivocar, por gentileza, me perdoa. É Paulira? Paulira? Ah, por gentileza, Paulira. Muito obrigada pela sua presença. É da Igreja Cordeiro de Deus do Maranhão. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Obrigada, que Deus lhe abençoe grandemente. Mais algum visitante? Tem mais do Maranhão ali, né? Nós temos a irmã. Pode falar o nome, irmã? Leonice. Lindomar, sejam bem-vindos em nome de Jesus. É uma alegria muito grande tê-los aqui. Deus os abençoe. Mais alguém? Oi, irmã Sônia, o irmão Gerson e a irmã Selma, que há tempos não vinha por causa dos problemas de saúde, mas hoje... É verdade, amados irmãos, nós oramos por vocês. Muito obrigada pela presença de vocês. É uma alegria tê-los aqui conosco.
Obrigada, que Deus continue abençoando e a saúde de vocês, para que possam sempre estar conosco aqui, porque sentimos a falta. Muito obrigada. Mais alguém? O Robson, que sempre vem, né? Ela tem uma visita ali do... Pode falar o nome? Irmã do irmão José Antônio. A irmã do irmão José Antônio, qual é o nome dela? Elza, minha querida, muito obrigada pela sua presença, viu? Ficamos muito felizes. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Amém. E todos os demais aqui presentes, né? Nós agradecemos a presença de todos. E em nome da Primeira Igreja Batista, nós saudamos a todos com a paz de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ter uma parte especial aqui, a irmã Patrícia vai levar a Deus nesta hora. O som de uma voz comparado ao trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceita meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, Pai. Toque minhas mãos, meu ser sorrir ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória, vindo me abraçar. O som de uma voz comparado ao trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceita meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, Pai. Toque
Eu sei sorrir ao imaginar tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. Levanto as mãos em oração para alcançar teu trono, Pai. Toque minhas mãos. Eu sei sorrir ao imaginar tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. Amém. Hoje estamos cheios de partes especiais. Nós vamos convidar Irmã as duas Célia. irmãs que vão fazer um dueto. Irmã Célia e a irmã Leonice. Leonice. E depois nós vamos para as irmãs que vão fazer uma parte especial também. Vamos louvar o Senhor com 390 da nossa. Jesus, a doce voz, ouvi o pecador, aceitei de coração, Jesus, meu Salvador, meu pecado sim, expiou na cruz. E por graça sem igual, salvou-me meu Jesus. Retidão em mim não há, por graça salvo sou, devo tudo a meu Senhor.
escolheu cada mês do ano para a campanha de algum alerta. Né? Então, tem janeiro, eu creio que janeiro é branco, fevereiro é roxo para prevenção de Alzheimer. Eu esqueci as cores, setembro, combate à violência. Setembro, combate à violência. O amarelo é prevenção ao suicídio, porque a depressão tomou conta da humanidade. E o suicídio é consequência de uma depressão não tratada. E as mulheres agora estão se transformando em panteras cor-de-rosas, porque é o mês da prevenção do câncer de mama. É uma coisa muito séria, o câncer é uma doença silenciosa, e se nós não ficarmos atentas, nós vamos passar despercebido e lá adiante vamos nos surpreender, né, com essa doença. Então nós decidimos cantar um hino que traz uma mensagem muito linda da palavra de Deus e ao mesmo tempo estaremos aqui representando o nosso mês. Mas os homens não ficam de fora. Mês de novembro, 417. Novembro é mês dos homens, é o azul. Prevenção de câncer de próstata. Então vamos ficar alertas aí quando vê alguma cor que você pense. Né? Campanha de quê? Hoje nós estamos com de câncer de mama. Podem cantar.
ainda teria uma parte que eu estava pensando em fazer, mas o horário já avançou. Vamos passar agora a palavra para o pastor Joel, que teve uma sugestão aí, como ontem foi o dia das crianças, que fizéssemos uma oração pelas crianças que estão aqui. Então vamos pedir às criancinhas que estão aqui, que venham aqui à frente, e nós vamos orar por ela, e logo depois da oração o pastor Joel está com a palavra. Quem traz as criancinhas aqui? Então a própria criancinha quer orar. A oração da criança é uma oração de Deus Sincera. é muito sincera, né? Então, ora. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia que nos der. Senhor, abençoa essa igreja, Senhor, abençoa o culto, abençoa o pastor, todos que vieram, abençoe a família também, proteja e guarde, Senhor. Senhor, te peço, abençoa essa noite, que todos possam ficar bem sempre, Senhor, por favor. Em nome do Senhor e seu Filho amado Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Oração sincera. Graças a Deus. Bem, vamos ler a palavra de Deus agora, Romanos capítulo 9, de 1 a 3. Romanos 9, de 1 a 3. Nós vamos tirar uns 15 dias aí de férias. Os outros 15 vão ficar para depois, né? Mas precisamos, a Rita tem um irmão que é pastor, mais velho da família, quase 90 anos, ele não está passando bem. Teve que fazer transfusão de sangue recentemente, a anemia dele não está cedendo. E a família está apreensiva com isso. Os irmãos orem pelo pastor Zizito José Aparecido, o nome dele, né? Que Deus esteja cuidando dele nesse momento. Ele e a esposa já com problema de Alzheimer. Então, situação muito difícil. Pedimos as orações dos irmãos. Romanos 9, pastor, desculpe eu me lembrar agora, antes da leitura, o pastor Jonas, ele vai nos dar o prazer de estar pregando nos domingos 20 e 27, isso mesmo, né? Trazendo a palavra de Deus. O irmão Genô vai estar aí preparando as programações desses cultos. Romanos 9, de 1 a 3. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Parece até uma heresia que Paulo está aqui pronunciando, mas não é. Porque o zelo dele, o afã dele pelo ver a igreja, não é, andar e trilhar o caminho da verdade, que fazia com que Paulo, seu coração ardesse e inflamasse por dentro. E ele até chegava a dizer: se fosse preciso eu me tornar um anátema, um amaldiçoado, não é? Por amor, para que esse povo voltasse para Deus, eu faria isso. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Podeis assentar, amados.
Amém? Amém. Amém. Os sonhos de um pastor como a igreja que sonha. Em primeiro lugar, eu sonho com uma igreja formada de membros, irmãos, que amam a Jesus Cristo de forma intensa e ardorosa. Porque amar a Cristo é mais do que declarar com a boca. Ele espera que nos apresentemos, cada crente, mostre os frutos desse amor. Pedro costumava dizer para as pessoas e para o próprio Cristo que o amava, mas até então seu amor não passava de uma simples e fria declaração. E Cristo não queria voltar para o céu sem antes confrontar a Pedro, e depois de ressurreto, lá às margens do Tiberíades, uma cidade construída por Herodes, tetrarca em honra a Tibério César, no momento de crise vocacional, espiritual em que Pedro se encontrava. Então Cristo pega Pedro à parte e o confronta, e 3 perguntas que mexem, que incomodam a consciência de Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E já na segunda vez, Pedro já não tinha mais coragem de mirar os olhos de Cristo, ele já deve ter abaixado a cabeça. E na terceira vez, quando o Senhor lhe pergunta se Pedro amava, Pedro responde: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Mas a partir daquele momento, ocorreu uma conversão, não de salvação, mas de visão, de postura da parte de Pedro. E meus irmãos, aqueles discípulos estavam frustrados, passaram a noite toda tentando pegar algum peixe e nada apanharam. E olha que eram pescadores experientes, de muitos anos, vivendo naquele ambiente de pescaria, e nada apanharam, até que Jesus chega e pergunta para eles: tem alguma coisa de comer? Eles responderam: nada. Isso está lá em João capítulo 21. E essa resposta de nada, irmãos, é o resultado de quem não ama a Cristo. Mentes ociosas, corações frios, atitudes apáticas. Como está a sua vida cristã agora, hoje, nesse momento? Havendo necessidade de Cristo confrontar você como confrontou a Pedro? Como está a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus? Ou você é apenas um simples membro de igreja sem compromisso? Sem aquele senso de responsabilidade? Não, eu fui salvo, não para ficar apenas sentado nos bancos, mas eu fui salvo, alcançado pela graça de Cristo para ser um instrumento nas mãos dele para mudar vidas, para transformar corações. Irmãos, em segundo lugar, eu sonho com uma igreja doutrinariamente madura e idônea, formada de crentes equilibrados, que não são influenciados por costumes e práticas estranhas, como lemos em Tito capítulo 2, versículo 1. Crentes fundamentados no didaquê, na doutrina cristã, na doutrina bíblica, na ortodoxia. Porque temos tantos membros de igrejas volúveis, indecisos, como as ondas do mar. O pastor John MacArthur Jr., ele diz o seguinte: a igreja de hoje tem falta de homens e mulheres, evidentemente, que adotem
padrões que não possam ser comprometidos. Muitos dos chamados cristãos se orgulham dos seus padrões morais e se gloriam do seu caráter justo, mas abandonam suas convicções quando comprometer-se é caráter justo. Quando comprometer-se é mais fácil e lucrativo. Não precisamos ir muito longe. Deus não se preocupa muito com o que nós sabemos, mas Ele está preocupado se praticamos aquilo que nós já aprendemos da palavra de Deus. Em terceiro lugar, irmãos, eu sonho com uma igreja onde a adoração, o louvor e a comunhão são reais e autênticos. Não existe louvor sem adoração. Muitas expressões e manifestações que alguns chamam de louvor não passam de meras apresentações musicais ou teatrais, que podem até comover, mas não passam disso, não edificam, não santificam, não abençoam, porque quem se apresenta chama mais atenção para si mesmos do que para a glória de Deus. Esse louvor é falso, hipócrita, como o dos fariseus. Quando Jesus chega repreendendo, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Em quarto lugar, irmãos, eu sonho com uma igreja audaciosa, formada de crentes contagiantes, ativos, evangelizadores, que mesmo não fazendo parte de comissões, eles trabalham, eles oram, eles se empenham para o bem comum e crescimento de sua igreja. Lá fora, eles estão sendo instrumentos nas mãos de Deus para abençoar a igreja, para edificar a igreja, para disseminar o testemunho, espalhar o testemunho de sua igreja. A igreja deve ser formada como a exemplo da igreja primitiva, uma igreja formada de crentes batizados, unidos com padrões definidos de doutrina, de comunhão, de amor, de oração e de serviço. Uma igreja que se rege segundo a autoridade dos apóstolos. Seu ensino deriva-se de Cristo, cabeça desta igreja. O centro da comunhão, a base da comunhão desta igreja, irmãos, é o ágape. A igreja, ela se estreita ao invés de se espalhar, de se afugentar ou de se desaparecer. Ela vai se juntando, se unindo cada dia, cada vez mais através da coinonia cristã, da comunhão cristã. Atos capítulo 2, versículos 42 e 46, e perseveravam, esse verbo aqui, ele tem um sentido tão significativo, um verbo transitivo direto, né? Perseverar significa não abrir mão, não arredar o pé, não sair dali, não desistir. Era essa a postura da igreja primitiva. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, diariamente. Não era só uma vez na semana, não era somente uma vez no mês, mas diariamente eles perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam juntos as suas refeições. Com que atitudes? Com singeleza, alegria e singeleza de coração. Uma igreja que louva ao Senhor com alegria, uma igreja formada de crentes que tem prazer de estarem sempre unidos, sempre presentes, visando o fortalecimento da comunhão e da igreja. Diariamente eles estavam ali visando o bem-estar uns dos outros. Em quinto lugar, irmãos, eu sonho com uma igreja composta de membros cujos corações são inflamados
pela obra missionária. Uma igreja que não faz missões é uma igreja medíocre, uma igreja pobre, uma igreja sem visão. E não justifica a existência de uma igreja na terra se ela não faz missões, se ela não investe em missões. A igreja existe para proclamar, para glorificar o seu Cristo, o seu cabeça, e para fazer com que ele seja conhecido de todos os povos e de todas as nações. O apóstolo Paulo, na primeira carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 3 e versículo 5, olha as características aqui da igreja, modelo de igreja neotestamentária, 3:5. Onde ele diz, eu confundi aqui o texto, coluna e baluarte da verdade. O que significa isso? Que a igreja, ela está sustentada, ela está edificada sobre o fundamento que é Jesus Cristo, que é o cabeça, que é a pedra angular, que é o fundamento desta igreja. Por isso, esta igreja, quando eu digo esta no sentido geral da palavra, igreja de Cristo espalhada pelo mundo, ela não vai ser proscrita, destruída. O diabo, usando seus agentes em todos os séculos, ele tentou apagar a memória da igreja na face da terra, mas ele não conseguiu, porque a palavra de Cristo continua de pé. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O diabo sempre lança os seus dardos inflamados sobre a igreja de Cristo, através dos membros em particular, através dos indivíduos que fazem parte, que formam esta igreja. Mas, irmãos, em nenhum momento da história a igreja de Cristo sofreu ameaças de ser proscrita ou extinguida da terra, em nenhum momento. Os próprios imperadores ficavam sem entender, porque quanto mais eles perseguiam e matavam os cristãos, mais a igreja prosperava, mais a igreja crescia. Eles não entendiam isso, porque, irmãos, a palavra de Jesus está de pé, e ela vai valer até o último dia em que a igreja estiver neste mundo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Cristo é um organismo mais importante do que todas as organizações que existem no mundo, irmãos. É verdade que ela não é reconhecida por muitos, ela não é aceita por muitos, mas o corpo de Cristo, que é a igreja, é algo excelente, formidável, espetacular. Então, fazer parte da igreja de Cristo é um privilégio. Você tem que demonstrar isso no seu viver diário, nos seus contatos com as pessoas, na sua vida pessoal, familiar, comercial, esportiva, em todos os segmentos. Você precisa evidenciar, mostrar isso, para que as pessoas percebam que você faz parte de uma igreja, de um organismo que foi criado pelo próprio Cristo, e que as portas do inferno
o diabo com seus anjos não vão poder prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo. Infelizmente, irmãos, nós encontramos igrejas enfermas, nós encontramos igrejas doentes por aí. Infelizmente, porque a missão de Satanás é confundir as pessoas. Quando acontece um escândalo, a primeira coisa que eles dizem: está vendo aí? Olha aí, a igreja que vocês dizem que é, o corpo de Cristo, olha o escândalo que aconteceu lá dentro, que aconteceu entre eles. Irmãos, isso não é novidade, porque até na vigência do apostolado, do Colégio Apostólico de Cristo, aconteceram escândalos. Durante o interregno, o ministério de Cristo, aconteceram escândalos, irmão, dentro da igreja. Lembram daqueles comerciantes, negociadores que foram lá vender mercadorias, produtos lá no templo? Aquilo ali foi um escândalo. O diabo querendo confundir as pessoas, ou misturar as coisas, misturar aquilo que é espiritual com o que é material. Jesus, então, com a autoridade de filho de Deus, ele repreendeu, ele afugentou, ele pegou um chicote e tirou toda aquela gente da porta do templo e disse: não façais da casa de meu pai casa de negócios, ambiente comercial. A minha casa será chamada casa de oração. Então, meus queridos irmãos, devemos dar o valor que a igreja merece como instituição sagrada, como o corpo de Cristo. Se você vive, se você é um membro da igreja, mas vive isolado dela, você está você está contribuindo para que essa igreja diminua o seu poder, a sua força e a sua influência na sociedade em que ela está inserida. Eu estou falando sobre isso, irmãos, porque estamos vivendo um tempo extremamente preocupante, um tempo difícil, em que o diabo tem usado todos os seus implementos, seus argumentos e as suas armas para tentar enfraquecer a influência e o poder da igreja. Crente sem compromisso com a sua igreja é o que mais existe hoje. Então a igreja precisa ter postura em relação a esses membros sem compromissos. Fazem parte do rol de membros, mas se dependerem dele, a igreja fecha suas portas. Como é que se pode admitir um membro de igreja que faz parte da diretoria da igreja e não é dizimista? Vamos ver se nessa próxima eleição da diretoria, todos aqueles que fizerem parte do corpo de membros da diretoria da igreja sejam dizimistas fiéis. Por quê, irmãos? Porque nós investimos em nós mesmos, nossos interesses, nossas coisas, nossa família, mas no reino de Deus não investimos absolutamente nada. Se depender de nós, a igreja fecha as suas portas. O pastor Luiz Fernando, eu quero encerrar usando aqui algumas declarações, e o tema desse artigo do pastor Luiz Fernando é Marcas de uma Igreja Doente. Muito interessante isso aqui. Ele diz: depois de mais de 2000 anos de cristianismo, depois de tantos concílios universais da igreja, depois de tantos milhares de livros escritos sobre a teologia, esbarramos no século 21 com uma igreja doente. Deveria estar sadia, viçosa, madura, mas se encontra raquítica, doente, e vem perdendo sua força a cada geração. Sua importância é questionada e seu valor posto à prova. Igreja, por natureza, é um corpo vivo, atuante, transformador.
Seus membros devem crescer pela palavra e pelo testemunho. A igreja deve marcar mais pelo contraste do que pela semelhança, mas em nossos dias ela vem se igualando ao mundo e oferecendo exatamente o que o mundo já tem e não satisfaz. Gostaria de analisar algumas marcas que apontam para uma igreja doente. Primeira marca: gigantismo em lugar de crescimento. Isso aqui é muito interessante. Hoje o padrão para se avaliar a bênção sobre uma comunidade é o número de frequentadores. Não importa se são salvos ou não, mas se está cheio. Tomando este padrão como norma para as épocas da igreja, veremos que o próprio fundador da igreja foi um fracasso, entre aspas, deixou somente 120 discípulos e estes medrosos. Se tomarmos este padrão para o mundo árabe, veremos que os missionários que trabalham por lá há mais de 20 anos são fracassados, pois suas congregações são compostas por pouquíssimos convertidos nativos. Não sou contra congregações grandes, sou contra a despersonalização que elas geram. Os membros deixam de ser ovelhas e tornam-se estatísticas. Tem sites de igrejas que mostram como se fosse um troféu o número de membros arrolados, com dizeres mais ou menos assim: hoje já somos tantos milhares. Com isto, querem mostrar que o Senhor é mais bondoso com eles do que com as demais congregações. Esse gigantismo é uma distorção gritante do que a palavra diz. A palavra diz que a igreja é um corpo ajustado, com cada parte ajudando as demais no exercício de suas funções. Os dons são distribuídos visando o crescimento do corpo, mas a antítese do gigantismo vivido atualmente é a inanição dos membros. Esses não crescem na proporção do número de membros. São crianças espirituais. Crianças não trabalham, dão trabalho, abraçam qualquer ensinamento de forma crítica e vivem de onda em onda. A igreja está doente porque aceita ser medida pelos padrões de desempenho empresarial mundanos que pelos padrões de Deus. Está doente porque confundiu gigantismo com crescimento. Segunda marca de uma igreja doente: muito dinheiro investido em prédios e pouco em missões. Se fizéssemos uma análise do valor patrimonial das 20 igrejas no país, nós ficaríamos estarrecidos com quantos milhões de reais estão investidos em templos suntuosos. Cada vez mais as igrejas buscam prédios maiores, com o argumento que precisam de maiores espaços para acolher os seus membros. Esquece-se que cada novo templo, por maior que seja, já nascerá pequeno, pois o crescimento natural da congregação inviabilizará qualquer empreendimento imobiliário. Alguns líderes afirmam que possui um patrimônio de tantos milhões de dólares, como se fossem deles tais igrejas. Outro dia, ouvi um sermão de um tal apóstolo dos mais insanos possíveis, no qual dizia que havia construído uma igreja de 35 milhões no meio de uma floresta tropical, e ele se gabava do fato de ter nascido no Nordeste e agora está onde está. Paulo pensava o contrário, irmãos, quando ele fala 1 Coríntios 15, 10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo sempre apontava para a graça de Deus, nunca achou que nele havia algum bem ou valor, mas sempre a graça. Ele foi enfático neste versículo, quando disse, Gálatas 4,19, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo sofria e lutava para que Cristo fosse formado nas pessoas, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto,
até que Cristo seja formado em vós. Terceira característica de uma igreja enferma: o pragmatismo é mais importante que a palavra. Somos assaltados pelo pragmatismo. Infelizmente, isso está muito em moda hoje em dia. Se funciona, deve ser de Deus. Não perguntamos se está de acordo com a palavra, se os expedientes usados são bíblicos. Se deu resultado, esqueça o resto. A igreja está doente porque aceita os resultados sem prová-los, sem passá-los pelo crivo da palavra de Deus. A igreja está doente porque a palavra foi preterida como regra de fé e prática. Os cristãos modernos são chorosos, gritadores, histéricos, menos racionais. Os pastores, não em sua totalidade, incentivam a irracionalidade e a emoção extrema como forma de espiritualidade. Acham que se o povo gritar e pular é porque o Espírito Santo está agindo. Não me entendam mal. Creio que a presença de Deus pode mexer com todo o nosso ser e podemos ter reações não convencionais, como aconteceu na época de Jonathan Edwards. Mas somente emoção destituída da razão é um absurdo. John Mackey, ele disse o seguinte: ação sem reflexão é paralisia da razão. Hoje, em muitas igrejas, existe a mania ou tendência de dar um brado de vitória. O povo grita até ficar rouco. Isso é catarse pura. Mas confundem sair desses cultos aliviados com sair dali abençoados. Paulo nos encoraja a praticarmos um culto racional. Romanos 12, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Em quinto e penúltimo lugar, o Evangelho da cruz foi sacrificado no altar de Mamon. Não é preciso ser expert em economia e finanças para identificar a crise que vive a igreja atualmente. Numa nação onde a justiça social é pouco praticada, a renda está concentrada nas mãos de poucos, o abismo entre ricos e pobres aumenta assustadoramente e os efeitos desastrosos de uma política neoliberal se fazem sentir. Nada mais seduz as pessoas do que a oferta de dinheiro fácil. Haja vista o alto grau de endividamento dos aposentados após o governo federal permitir um comprometimento de suas rendas em empréstimos junto a bancos. O lucro dos bancos tem sido astronômico, o povo endividado até o pescoço e os banqueiros colhendo os maiores resultados das últimas décadas. Neste contexto, o que mais cresce no Brasil são casas lotéricas, bingos, jogos eletrônicos, bets proibidos, né? Proibidos, mas ainda tolerados. Irmãos, nós temos que atrair as pessoas, não com ofertas tentadoras, mas com a palavra de Deus. Em último lugar, a igreja está doente porque não tem clareza na apresentação da doutrina. Baseia-se mais em revelações do que em promessas da palavra de Deus. Hoje em dia, para tudo há uma nova unção. Unção de nobreza de Salomão por 10 mil reais. Unção de Abraão por ter agarrado a camisa de um profeta judeu norte-americano. Unção de Esté. Unção do leão de Judá. Unção de Davi. Unção apostólica e por aí vai. Nunca vi tanto besteirol no meio cristão. O pior é as pessoas acreditarem que isso é verdade. Sacrificam suas competências mentais em nome de uma espiritualidade doentia e insana. Visões, palavras proféticas, atos proféticos, tudo isso mostrando o vazio interior
de líderes confusos e desequilibrados. Os cristãos acham que qualquer pessoa que fala em nome de Deus ou se diz pastor merece crédito. Estamos vivendo um momento onde milhares de pastores autocomissionados e mesmo consagrados a rodo falam em nome de Deus. Como não possuem formação teológica sadia ou mesmo compram seus diplomas teológicos de pessoas desqualificadas e desonestas, ele está falando isso por experiência, né, por ter feito uma pesquisa, falam usando a Bíblia como um manual manipulável e manipulador de massas. As massas evangélicas foram cooptadas por certo triunfalismo, certo utilitarismo e mesmo hedonismo, onde o que vale mais é a sensação prazerosa e imediata. Tem mais valor a estética do que a ética, e sentir, o sentir e não o pensar, e a quantidade e não a qualidade. A igreja está doente porque as novas revelações são mais importantes que a revelação da palavra. A igreja está doente porque os sentimentos são mais valorizados que o pensar consistente. A igreja está doente porque relativizou a palavra de Deus. Está doente porque não possui mais valores absolutos. Mas ainda resta muita esperança, porque o soberano Senhor está no controle de tudo. Ainda resta esperança, porque existem homens e mulheres de Deus que pagam um preço pela sanidade, integridade e não se curvam, nem se embriagam com essas posturas alucinadoras. Existem servos de Deus que não se venderam, nem pagaram por bênçãos e nem relativizaram os fundamentos da fé e de uma vida cristã integral. Ainda há esperança para a igreja. Eu creio nisso. Soli Deo Glória. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos falando sobre tudo isso porque isso nos preocupa, né? Isso nos deixa preocupados, mas, como eu disse no início da mensagem, nem tudo está perdido. Nós temos uma luz no final do túnel e, como servos de Deus, nós não vamos nos dobrar, né? Não vamos nos secularizar, mas vamos estar olhando para o nosso alvo, para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos ouvir um dueto agora, Rita e Patrícia. Tolice cometi.
repente ouvi ao longe uma voz tão familiar. Era meu pastor chamando, quase rouco de gritar, e avistou na nuvem penhasco e correu pra me alcançar. Estendeu o seu cajado, conseguiu me resgatar. Choro agora de tristeza, no meu peito sinto amor. Dor maior é quando penso que deixei o meu pastor, que me abraça em seu peito e com força me sustém. Seu amor então me acalma e me faz sentir também. Seu amor então me acalma e me faz sentir também. Nós vamos cantar o hino. Apareceu aqui, o último hino, não veio, não apareceu, houve um lapsozinho aqui. Vamos ficar apenas com esse hino que foi apresentado pela Patrícia, pela Rita, e nós vamos agora orar, encerrando o culto desta noite, agradecendo a Deus pela sua palavra, e que possamos, irmãos, ter um coração sensível, humilde, quebrantado e aberto para Deus falar através da sua palavra. Pedir ao irmão Gleno para vir aqui à frente para nos despedir com uma palavra de oração. Boa noite, irmãos. Agradecer a Deus, por estar aqui, pela palavra também, pelo culto, pelos hinos. Eu trabalho na entrada de Hortolândia. Toda vez que eu chego em Hortolândia, está lá, Jesus está voltando. Quando a gente vem embora, está lá escrito, Jesus está voltando. Fica gravado na mente da gente. Jesus explica que quando a sua segunda vinda, haveria sinais: guerra, fome, miséria, pestes, coisas incríveis aconteceriam. O deserto do Saara, eu estava assistindo uma reportagem, está virando mato. Mostrou uma foto de 20 anos atrás, está chovendo. É incrível, né? A gente está calor, na mesma hora está frio. E Jesus fala também que os poderes no céu seriam abalados. Então a gente tem que perceber que Jesus está voltando. Os cristãos antigamente se cumprimentavam, falavam Maranata, Jesus vem. Então, irmãos, a gente brinca, a gente ri, a gente fala, mas a igreja é uma coisa séria. E uma coisa que Deus deixou na terra foi a igreja. E a igreja somos nós, os irmãos. Tem a comunhão. Quando você conversa, quando você vive com os irmãos, quando você vive o amor. Isso é a igreja. O templo, isso vai ficar na terra. O que vai para o céu é o espírito, é a alma que sobe. Cada um está aqui. Por isso que é bom a gente sempre meditar e sempre pensar em Deus, irmãos. Hoje a minha esposa não está aqui, que a minha menina está meio febril, né? Eu falei, fica com ela em casa, deixa que eu vou na igreja. Faz tempo que eu não vou, daqui a pouco eu posso perguntar, eu não apareço mais na igreja. A gente fica muito tempo. A outra obra que eu estou trabalhando, o pessoal está com prazo para entregar, é domingo a domingo. Todo dia até às 7, o pessoal não para, viu? Mas Deus possa dar força para a gente, né? E coragem para entregar. Eu dou graças a Deus que eu estou numa obra que tem um DDS, e o pessoal gosta da oração. E gosta de ouvir a palavra de Deus. Povo ímpio, irmão, que não conhece, tem gente de todo tipo, se você pensar. Mas eles gostam de ouvir a palavra de Deus.
Isso é muito bom. Amém. Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Senhor Jesus Cristo, que me coloca a presença, ó Pai, para agradecer, Senhor, pelo dia e pela vida. Obrigado pelo culto que tivemos, ó Pai, pela pregação, Senhor, que o pastor trouxe, ó Pai. Que o Senhor possa estar colocando no nosso coração, ó Pai, os aprendizados e que possamos praticá-los, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando essas suas férias, ó Pai, a sua viagem, a visita ao seu cunhado, a visita do irmão da irmã Rita, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando essas viagens e protegendo, Senhor. Amém. Tanto na ida como na volta. Amém. Abençoe aqueles irmãos que estão enfermos, que necessitam de cura, ó Pai, que tu possa estar curando, Senhor. Aqueles que estão desempregados, que precisam de trabalho, que possa estar abrindo a porta, Senhor. E abençoe todos os irmãos que estão aqui, ó Pai. Tu conhece a vida de cada um. Abençoe aqueles que não estiveram aqui, que possa estar tocando no coração deles, para que sintam vontade, ó Pai, de vir na igreja, Senhor. E de estar em comunhão, ó Pai, contigo. Porque tu é um Deus bondoso, um Deus que cuida de nós, ó Pai, embora nós não merecemos, Senhor, mas tu sempre está conosco, ó Pai, nos cuidando, nos protegendo e nos livrando, ó Pai. Abençoe a minha filha, ó Pai, que possa curá-la, Senhor, colocar as tuas mãos sobre ela, Senhor, e tirando essa febre, ó Pai, curando ela, Senhor. Abençoe a minha esposa e protege, Senhor. Traz a tua paz, a tua bênção, Senhor, e um retorno tranquilo para nossos lares, a cada um que está aqui, ó Pai. Eu suplico e agradeço, em nome de Senhor Jesus. Amém. Nossa divisa é: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém.